Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe como trabalha a polícia, como trabalha o Ministério Público, como trabalha a Justiça, como trabalha a perícia, que é tão fundamental, e como trabalham os jornalistas, que também vão em busca de informações para levar a você a melhor informação correta de todos os sentidos. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto aqui com o Lombardi, nós vamos falar hoje, entre outras coisas, o papel no Ministério Público, sem o qual, sem denúncia do Ministério Público, não existe processo criminal. E nós vamos falar hoje com uma das expoentes do Ministério Público, a Eliana Passarelli. Pois é, a doutora Eliana Passarelli é promotora de justiça, trabalha há muitos anos no Ministério Público, é professora de Direito Penal e trabalhou em muitos casos e também é comentarista, já trabalhou na televisão, teve aqui na TV Record, inclusive, sabe tudo de Direito Penal e a gente vai hoje esmiuçar vários casos para levar a você explicações de que muitas vezes você fala assim, bom, mas o que faz um promotor público? E eu já começo a perguntar, o que faz um promotor público? O promotor público faz justiça. Não com as suas próprias mãos, mas a gente promove a justiça, né? Às vezes as pessoas querem processar A, B, C pessoalmente. Não é assim, né? Quem assume o papel do Estado é a justiça pública através do seu promotor. Então, o promotor acaba sendo, além do fiscal da lei, aquele cidadão munido de um poder para processar criminalmente alguém até o final. Hoje mais amplo, também civilmente, ação civil pública, mas a essência do Ministério Público é criminal. Então, quando um indivíduo é roubado, na verdade, eu não quero processar o ladrão. Quem processa não é você, é o Estado através do promotor de justiça. Agora, Eliana, você com um inquérito na mão vai oferecer a denúncia ou não? Acontece de você, às vezes, ver esse inquérito e ficar em dúvida e preferir pedir absolvição do acusado do que preter a sua condenação? Muitas vezes Muito? acontece. Pessoal, eu acho que o que há de melhor no promotor de justiça é isso. Essa possibilidade de estudar sem paixão, né, dos dois lados, é ter a oportunidade de verificar exatamente o caso concreto, ver o que se aplica. Claro, às vezes a gente pede muito mais diligência, porque para a gente firmar uma convicção de juízo, né, o juiz de valor vai ser condenado, quer dizer, vai sofrer uma ação pública ou vai ser arquivado o inquérito, você precisa de outros dados. E aí a autoridade policial trabalha com a gente. Mas muitas vezes, eu perdi a conta de quantas vezes. Agora, Helena, acontece de estar com um inquérito na mão e vai tomar uma decisão. Ao pedir absolvição, não acontece que há um clamor popular grande. Aí, com o seu pedido de absolvição, há uma frustração grande. Como você se sente nessa hora, entre os frustrados e o seu papel? O meu papel é o principal. Todo mundo fala isso, né? Às vezes meio... Mas é verdade. Eu tenho que colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu cumpri a minha missão. Eu não tenho que agradar ninguém. Ninguém. Eu tenho que agradar exatamente aquilo que dita a lei, claro, principalmente, porque não dá para você passar por cima, eu vou arquivar porque eu quero, porque é meu amigo, nada disso. E deixar o clamor popular, porque a gente vê de um ponto de vista técnico e não um ponto de vista pessoal, né? E muitas das vezes, o que tem? Tem pessoas que levam para o lado pessoal essa coisa e se entusiasmam muito, digamos assim. Eu já peguei inúmeras ações, os colegas que me perdoem, no meio do caminho, né, em que o processo já estava rolando e aí aquela coisa, assim, peraí, mas para mim não convence isso, não convence aquilo. Eu no meio do caminho, eu ainda hoje faço isso, eu mudo o sistema, mudo o processo e faço aquilo que eu entendo como justiça. Para você que está nos ouvindo e vendo, que é leigo no assunto, a gente vai explicar então assim, como começa uma investigação, como passa pelo Ministério Público até chegar no Poder Judiciário. Como começa num simples boletim de ocorrência, depois passa por um inquérito policial
e vira processo. No distrito policial, existe o registro, o delegado entende que vai instaurar o inquérito, instaura o inquérito. Sim. E aí ele manda para o Ministério Público. Conta um pouco do trâmite dessa para que as pessoas entendam. Bom, o primeiro a analisar o fato, assim, o primeiro a dizer isso é ilegal, isso é crime, é sem dúvida o delegado de polícia, né? Não somos nós. Ele é que criva lá o boletim de ocorrência e nos mandou o flagrante, ou enfim, uma investigação. Ele primeiro faz toda a investigação que é particular da polícia judiciária, né? Eu sou muito favorável à investigação pela autoridade competente, que é a polícia judiciária. Às vezes eu tenho contestações veementes dos colegas, mas isso eu não abro mão. Ele remete o inquérito policial para a gente quando ele complementa essas investigações, quando ele acha e faz o relatório final, que ali acabou a participação dele. Então, entra o Ministério Público, vai novamente analisar todo aquele fecho de investigações, e aí entra a nossa opinião. Chique, vou falar com vocês. Opinião delicti, né? Vocês lembram? Agora, Eliana, eu acompanhei muito a sua carreira no Ministério Público e faço a pergunta: em que momento você, num caso, decide acompanhar de perto as atividades da Polícia Judiciária que você acaba de mencionar? Em que momento você acha necessário você estar ali acompanhando passo e passo? Que momento? Só tem uma situação para reforçar o trabalho da autoridade policial. Eu nunca duvidei, não duvido, e todo mundo sabe o meu posicionamento de amparo, não, de apoio total à Polícia Civil, principalmente do Estado de São Paulo. Então, quando eu me vejo, assim, acompanhar de perto, é no sentido de eu vou facilitar tudo que seja pedido judiciário e fazê-lo mais rapidamente. E também porque a gente gosta, né, eu pelo menos gosto dessa parte da investigação, de ir atrás, de poder, de alguma forma, se for o caso, colaborar. Mas principalmente quando a gente, vocês conhecem os casos, quando a gente, por exemplo, tem que pular um muro do tribunal para ir pedir uma preventiva às 3 da manhã. Então, né, de que forma se ajuda? Fazendo isso exatamente até onde o delegado só podia ir até a porta. Então... Agora, e o momento em que você se dedica, trabalha, tá para e passo, tá? Aí o juiz absolve. Pois é. Como que é a sensação desse? A sensação é péssima, né? Porque que fica para mim assim, será que ele não leu? Será que ninguém leu aquilo? Renato viu um caso de perto, dentro do meu gabinete, sentado comigo. Aliás, foi o Renato que me deu a notícia do que ia acontecer antes de sair. O não recebimento de uma denúncia. É frustrante. É frustrante para você, é frustrante para a população. É lamentável que a justiça brasileira muitas vezes se comporte de uma maneira em que se sobrepõe à vontade do cliente e não à justiça. Eu não me importo, pessoal, nunca me importei de chegar até o final do processo e falar: agora nós vamos absolver. Não tem jeito. Porque isso é o que eu falei, no curso do processo acontece tanta coisa que você acaba até podendo absolver mesmo. Né? Você se convencer da legalidade ou da ilegalidade, não do seu ato, mas de tudo que foi feito. Olha, ele estava em legítima defesa, ele não foi ele o autor, estão confundindo, foi um terceiro que a gente não sabe ainda quem é. Mas quando você tem essa certeza e não consegue, pelo menos, fazer o processo penal, que nós sabemos que no Brasil é muito comum, quando se avança para os superiores tribunais e todo mundo arquiva por prescrição, vocês conhecem um caso famoso também, depois de 20 anos foi arquivado por prescrição, quando o outro 10 anos de prescrição, o vice-presidente do tribunal, não atualmente, claro, mas numa época em que vai prescrever o crime, você fala assim, pelo amor de Deus, a decisão tem que sair hoje. Ele fala assim, eu não vejo o perigo do bom direito ir embora, né? Para falar português,
Isso vem em latim, né? Fomos boni iuris. Mas ele não via, e tinha 2 dias, e ele não conseguiu ver. Então aí é frustrante. Aí era a fumaça do bom direito. Agora, A me diz fumaça uma do bom coisa. direito mesmo. Deixa eu falar um pouquinho a respeito da lei das execuções penais. Sim, Então, uma coisa está na hora de mudar há muito tempo e não muda. Desde Nós 84. Nós vivemos hoje numa situação que fala-se muito sobre a saidinha do preso, né? sim. Qual é a sua opinião a respeito disso? Não tem que ter saidinha. Tá lá cumprindo pena? Saidinha pra quê? Eu vou me alongar até um pouquinho mais, porque é muito fácil falar assim, não tem que ter saidinha, não quero saidinha. Não é isso. O nosso direito penal, ele está todo bancado em ciência penal. Não é um direito penal aleatório que cada um faz uma... Claro que hoje está uma colcha de retalhos. Mas ele se baseia numa ciência penal. Todos nós sabemos, estudamos isso, né? Então, quando a gente fala em ciência penal, você fala que a pena tem 3 finalidades. Retribuição, o mal pelo mal, né? Já que você matou, então você vai ficar preso. A reeducação, sem dúvida alguma, que é assim, agora você fica preso porque eu vou te reeducar a conviver em sociedade. Essa é uma das funções da pena. E a segunda é assim, você é um mal que deve ficar recolhido. Enquanto você não aprender, você não vai sair. E o terceiro é o da convivência, realmente, que é o mais bonzinho, que já faz a convivência social. Aqui se pulou tudo. Simplesmente você consegue ver, primeiro, regime aberto, semiaberto, regime fechado. Não tem que ter regime nenhum, né, gente? É reclusão, detenção, prisão simples. Reclusão para crimes mais graves, casa de detenção para crimes menos graves. Vocês lembram da casa de detenção tanto quanto eu. E a reclusão à penitenciária de São Paulo. E prisão simples em delegacia para contravenção penal. O que fizeram? Inverteram toda a ordem. Criaram essa saidinha, que é uma saidinha monstruosa, para fazer o quê? Para dar uma satisfação, entre aspas, social, de uma sociabilização que sequer existe no regime semiaberto. Porque o regime semiaberto, na lei, fala em estabelecimentos, né, agrícolas ou estabelecimentos, eu não lembro mais o sentido da lei, mas era trabalhar em fábrica, trabalhar dentro de uma outra coisa. Não existe isso, não existe um investimento em qualquer tipo de estabelecimento que não seja esse agrícola. Então sai todo mundo, primeiro que sai todo mundo para fora para trabalhar, que não é esse o sentido do semiaberto. O único que funciona para mim é o do Romão Gomes. E num segundo momento, saidinha para comemorar o quê? Para comemorar quem? Eu nem falo da Suzane von Richthofen, que está comemorando o dia do pai e da mãe, com o pai morto, mãe morta, porque ela mesma fez esse favor para eles. Agora, eu estou falando de todos. Não existe isso. Isso não é ressociabilizar, porque depois ele volta para o mesmo cárcere. Isso é não conseguir trabalhar com o direito penal como ciência. É nesse sentido, Leandro, a Lei de Execuções Penais, que é de 1984, Sim. A meu ver, esse critério de poder sair, obedece a um cálculo aritmético. Sim. Ele não submete a um critério de criminologia, esse é perigoso, tem condições. Ele fez o cálculo lá, cumpriu 1/3, cumpriu 1/6. É uma coisa meio a matemática. Se pusesse um robô lá, faria o mesmo faria trabalho. a mesma coisa. Sim. É isso. Sim, é isso. A saída, o critério lá do regime semiaberto e aberto é exatamente um critério matemático. Claro, de comportamento que o preso tenha antes, né? De merecimento, um critério de merecimento. Agora, o que virou? Virou uma... Eu não vou falar esse termo que é muito pesado, mas virou não é uma comercialização, não é isso, mas uma matéria de forma social em que todo mundo relaxa, e eu digo desde o judiciário, né, até aqui embaixo, a gente relaxa e deixa todo mundo ir para a rua. Ninguém quer saber de como piorar essa situação para o preso. Todo mundo quer saber como é que vai melhorar a situação, né, do mundo, entre aspas, para poder votar e ser votado. Falei. Como exemplo, aqui em São Paulo, recentemente saíram 32 mil presos numa oportunidade, 2.000 e pouco não voltaram.
Aí eu costumo dizer o seguinte: esses que não voltaram vão fazer o quê? Eles vão roubar. Porque você é um fugitivo da justiça, você não tem como arrumar emprego, não tem como sustentar tua família. Então, a partir do instante em que esses benefícios são alcançados, muita gente diz o seguinte: a pessoa está discutindo isso, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu não duvido que vão acabar com isso. Deveriam. Tem que acabar. Ao mesmo tempo, criaram aqui a visita íntima do preso. E é um negócio muito sério a visita íntima, né? Porque o sujeito não tem onde cair morto, desculpa a expressão aqui, a mulher fica grávida com o marido preso. Eu vou te você explicar, acha disso? Eu vou te explicar como é que começou. Isso começou lá em 1986 e eu era promotora em Osasco. O que acontecia? A AIDS estava num boom, né? Estava num super boom. Então, eles, não digo todos, alguns presos se relacionavam entre si. Então, o que saía, o que entrava, saía da cadeia por furto, outro entrava, etc. Então, criou-se a visita íntima exatamente para não ter o boom da AIDS, porque cada um, entre aspas, teria o seu companheiro, a sua companheira, e e a gente saberia ou monitoraria quem eram as pessoas que tinham AIDS, os possíveis outros que talvez fossem ter AIDS, mas era uma coisa que dava para contar. Muito bem. Isto foi criado. O que eles não esperavam? Primeiro, que as mulheres se relacionassem com outras pessoas na rua, que foi o que aconteceu, né? As mulheres, não que elas tenham culpa do boom da AIDS, não é isso não, mas as mulheres que ali estavam com seus companheiros, claro, muitas fiéis, eles permaneceram também muitos fiéis, mas outras saíam para outros relacionamentos. E uma coisa que não se queria na época, isto eu ouvi com todas as letras de autoridades, nós não queremos que eles saibam entre eles quem está aidético, porque eles vão matar. Então ia ser uma dizimação na cadeia. Então eles não contavam quem era aidético, quem não era aidético, de uma crueldade, porque senão os próprios presos eliminariam seus pares na cadeia. Já chegaram a usar o sangue, o aidético como arma, né? Ameaçava a jogar. Sim. Agora, Helena, além da frustração, que é da sociedade inteira, creio eu, pelas saidinhas, tem um negócio que eu queria muito a sua opinião: audiência de custódia. Quer dizer, a audiência de custódia é para constatar a legitimidade da prisão, do processo apuratório. Não se entra no mérito do que aconteceu, no mérito do crime. Entretanto, a gente vê que, na grande maioria, o sujeito chega lá na audiência de custódia e é libertado. Sim. É colocado em liberdade. Sim. Mas isso... Eu acho que a audiência de custódia, vou ser bem claro, ninguém perguntou minha opinião, mas eu já conto para todo mundo do judiciário. Não há necessidade. Você gasta funcionário à toa, você gasta juiz à toa, você gasta promotor à toa, você gasta defensor público à toa, você movimenta a máquina inteira do Estado desnecessariamente. Sabe por quê? Em 1984 eu trabalhava no DIPO e vinham todos os flagrantes para 2 promotores. Naquela época era Museu e o Serra Azul. De manhã, de tarde, de madrugada, de noite, uma noite cada um ficava de plantão. E a gente lia todos os fatos. Você dava a liberdade provisória ali, sem ter até pedido de advogado. Muitas vezes, claro, os advogados se antecipavam, traziam a documentação. Às vezes a gente pedia que viesse uma documentação melhor, né? É a história do furto, de crimes menos graves, de olhar antecedentes. E a gente trabalhava lá no 15º andar do prédio ali, e a gente conseguia manter tudo de tal forma e andando que o juiz prefere. Eu quero ver juiz e promotor que não prefira isso. Que tinha 24 horas para mandar o processo, agora manda até mais rápido porque é eletrônico, para a vara criminal, né, original, e para o promotor original. Ali eles viam, quando era caso mais severo, a gente não dava liberdade provisória, demorava 24 horas, eles já estavam analisando o mérito, já estavam denunciando, já estavam fazendo outras providências. Hoje faz a audiência de custódia, que eu acho que é para legitimar só
o trabalho da polícia, né? Como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma, sabe? Bateu em todo mundo, prendeu todo mundo, apanhou. Quando a gente sabe que tem preso, que se arrasta na parede para chegar na audiência de custódia e falar que está machucado. Que isso também é verdade. Então não precisa ter toda uma máquina dessa. Porque antigamente funcionava muito bem. Né? 2 promotores, 2 juízes do DIPO davam conta do recado. Acabou. Fala um pouco a respeito de qual é o caso, nesses anos todos, um dos casos mais emblemáticos que você enfrentou. Acho que eu vou perguntar para vocês. Quero ouvir de você. Sempre estiveram comigo. Bom, tem, óbvio, Rua Cuba, não poderia faltar. E aí as pessoas falam, mas você estava na Rua Cuba? Estava, 10 anos depois, né? Porque ia prescrever. E eu resolvi fazer uma nova investigação, porque ia prescrever no meu cargo. E no meu cargo não ia prescrever sem eu olhar o que estava acontecendo ali. Né? Laudos e laudos, você falou de laudos, né? Laudos e laudos lá, inundados nos autos do processo, vocês sabem disso? Quando eu desarquivei os autos? Houve num depósito, houve uma inundação aqui na Vila Leopoldina. Todos os laudos imprestáveis. Só que, graças a Deus, os peritos que fizeram o caso tinham os laudos, as segundas vias de todos os laudos. E aí nós tivemos que recompor primeiro todos os laudos. Então, já vamos começar a dar água em todos os laudos que tornaram todos imprestáveis. Depois, obviamente, o Edson Suê, da USP, que foi atirado na piscina da USP a título de um trote, né, que foi uma coisa assim... Que era um estudante de medicina, né? Sim, no dia do trote da medicina da USP. Eu nunca vi tanta gente se acovardar diante de um fato tão grave. É tanta gente mesmo. Chegou um momento que eu brincava lá na promotoria, lá no quinto do júri, e falava, se eu ficar doente, vocês me levem pro Dr. Fritz. Não me levem pro HC. Porque era do lado. Falei, pelo amor de Deus, eu não quero ir pro HC. Mas, assim, é um caso que eu acho que vocês deveriam escrever um livro em cima do processo. Só relembrando rapidinho, para quem não sabe, né, muita gente não sabe, no caso da Rua Cuba, um jovem foi acusado, né, de ter matado o pai e a mãe, e ele respondeu a um processo, foi impronunciado, depois a doutora tentou reabrir o caso e acabou não dando em nada, não deu certo. E no caso do Suê, era um jovem estudante de medicina, num trote. Quando foi feito, ele foi jogado na piscina, largaram ele no fundo da piscina, o corpo só foi encontrado no dia seguinte, e aí as pessoas que foram acusadas acabaram cumprindo uma pena muito tênue, pena. Não teve nem pena, não é teve isso? pena, porque os advogados, claro, o trabalho deles, recorreram para o STJ. Detalhe, aqui a nossa instrução, o processo já estava findo, já estava acabando. A gente já estava ouvindo testemunha há muito tempo. Lá, ele foi... houve um HC, acho que foi um HC. Ele foi para a STJ, ficou lá não sei quantos anos. E, obviamente, quando o STJ se manifesta dizendo assim, desçam os autos e vamos continuar, mais um recurso foi para o STJ. 9 anos de STJ. 9 anos. E aí foi arquivado pela prescrição. Sim. Agora, Eliana, a partir de um caso concreto, a Elise Matsunaga, que matou o marido e esquartejou. Sim. Ela foi, claro, apontada como... Foi provado que ela foi autora do crime. E o inquérito policial relatava exatamente isso. A Elise matou o marido. No julgamento aqui no Tribunal do Júri, um promotor, colega seu, entendeu que tinham 2 autores. Isso não constava do inquérito. Então, a minha pergunta é, existe algum momento em que o promotor pode divergir completamente da autoridade policial e apontar, no caso, um segundo autor? Existe, a qualquer momento do processo, mas ele tem que fazer uma coisa básica, devolver os autos para a autoridade policial e mandar investigar. Ele não pode achar e ficar por isso mesmo. Né? Eu agora criei um segundo. Pode ter como não ter. Mas qual é a minha obrigação? Para o processo aqui,
ou continua o julgamento dela com outra linha e volta para a gente achar essa segunda pessoa. Se bem que no caso dela, teria que parar, porque com concurso de pessoas aumentaria a pena, então ela não poderia nem ser julgada. Para de onde esteja a prova, onde estiver, pronúncia, já aguardando para ir para júri, ou ainda fazendo prova, mas volta tudo. Porque a sentença dela também seria diferente, se houvesse a segunda pessoa, né? Agora, achar que tem uma segunda pessoa e no dia do julgamento falar assim, não, existe uma segunda pessoa, existe uma teoria, vocês devem conhecer, que é uma teoria que diz que, às vezes, o agente público está contra a justiça. Vocês conhecem? É uma teoria até do desembargador do Rui Borges Pereira, que é um desserviço que se presta em busca da justiça. Ele era favorável a essa teoria porque ele era o presidente do primeiro tribunal do júri e chegou a aplicar essa teoria uma vez, né, dizendo que o serviço do promotor de justiça não estava sendo bem dado aos jurados para que decidissem a situação. E anula-se o júri aí, né? Anula-se mesmo e vai ao procurador-geral, ou vai se ter um recurso, porque o presidente da sessão chega à conclusão que não está de acordo com o que deveria ser julgado. Nós estamos conversando com a promotora Eliana Passarelli e você está tendo aqui uma aula de direito penal, está tendo uma aula sabendo exatamente como proceder, como a justiça procede, como o Ministério Público procede. Nós aqui, eu, Percival, nós acompanhamos muito o Ministério Público, acompanhamos o Poder Judiciário. E eu confesso, né? A gente teve grandes casos. Eu confesso que eu sinto falta hoje, nos dias de hoje, porque a justiça hoje ela está num outro patamar, ninguém sabe nada do que se passa, ninguém acompanha nada, né? Os jornais, infelizmente, os jornais impressos abandonaram praticamente, fala-se muito hoje de economia e política e mais nada. Agora, no meu modo de pensar, queria saber o seu modo de pensar. A nossa justiça, ela é ágil e rápida ou ela... Apesar de que hoje nós temos todos os meios para ser ágil e rápida, mas parece que ela anda aos trancos e barrancos quando existe essa história. Manda para não sei aonde, fica lá, encosta e esquece de um determinado processo, de um determinado assunto. A nossa justiça, ela não é ágil e não é rápida. Porque até chegar à condenação, a gente leva tempo, né? O que acontece? Nós temos um número excessivo de recursos. É um número que não faz sentido. O Código de Processo Penal teria que ser decupado para que acabasse um monte de recursos. Quando fizeram lá a reforma, também em 84, que fizeram a lei de execução penal e tudo mais, a ideia era de acelerar, mas não dá para acelerar. Não dá para acelerar. Por que não dá? Porque as leis continuam as mesmas dentro do processo penal, né? Então, as varas se tornaram céleres. A primeira instância se tornou célere. A segunda, não se tornou. Porque o número de recursos continua todo lá. Todo. Então, fica todo mundo, sabe? Acabou esse recurso. Não, mas cabe aquele. Acabou esse, então entra com aquele. É o que eu estou falando, né? Alguém tem um recurso para a gente perguntar quanto tempo vai demorar no Supremo uma ação? Não tem, né? Tem um recurso que diga assim, você tem tempo para julgar isso em 24 horas, assim como nós temos em primeira instância? Não tem. Peço vista. Não é? Ninguém tem nada. Quer dizer, fica lá Deus dará na mão de pouquíssimos ministros, pouquíssimos mesmo, num país que tem essa crescente e essa demanda de crimes absurda, e nós vivemos num país impune, cuja impunidade a gente acha mais legal ainda, e vai ficando. Agora, Eliana, eu vou fazer uma pergunta chata. Pode fazer. Mas necessária. O julgamento pelo tribunal do júri. Acontece, às vezes, que nós temos uma performance, um desempenho, por exemplo, de um advogado que seja muito bom em oratório, que convence os jurados, e o promotor não ter esse poder de discurso. Ou, ao contrário, o promotor tem e o advogado não tem. Aí pergunto, o júri, na verdade, não seria um grande teatro? Um teatro que depende das performances? Sem dúvida alguma, depende de performance. Sem dúvida alguma. Você pega lá,
Promotor que é extremamente técnico e fica lendo prova, porque ele quer dar ao jurado condições de decidir, ele não tem uma boa performance, né? O advogado que fica lendo jurisprudência, julgados em benefício do seu cliente, também não tem uma grande performance. 25 anos de júri, né? O que tem para mim grande performance? Quando você tem o poder de sintetizar, e eu tinha um dom, eu acho que ainda tenho esse dom. Eu chego no plenário, eu sei tudo o que está dentro do processo, as folhas que estão dentro do processo. Eu não preciso ler. Então, eu contava para o jurado e já falava assim, o fulano de tal usava maconha. Aí vem o advogado e fala, não, ele era drogado, ele usava drogas. Na página tal, no meio da página você vai ver que ele usava maconha, tá lá dito. E era só maconha. Então, eu tenho, e aí acho que foi um dom que Deus me deu, né? De sintetizar, não sei se por conta de aulas. Então eu tinha lá o dom de decorar, ir lá e também, porque eu sempre acreditei naquilo que eu falo, né? Porque quando eu não acredito, eu falo tudo o contrário. E tá tudo certo, né? É para absolver? Então vamos lá. Agora, o que acontece? Você tem lá os jurados que se deslumbram com a sua figura. Essa é a verdade. Às vezes tem jurado que não está preparado para ser jurado. Se eu fosse contar aqui para vocês, cada caso da gente ter que parar o júri, eu pedir para o juiz falar assim, suspende, porque não vai rolar. São histórias engraçadíssimas. Mas a pessoa é tudo menos jurado. Outros estão lá porque querem fazer justiça mesmo. Né? São aqueles caras que vão lá, aquelas pessoas que estão lá e querem, e são chatos até no ponto de vista bom, no sentido de, deixa eu ver onde é que está escrito isso. Vai lá para o juiz e fala, o senhor pode me mostrar onde está isso? Que são as pessoas que querem julgar. Então, você tem dois times. Os que não sabem o que estão fazendo lá, os que não querem julgar porque estão com pressa, querem ir embora para casa, e os que sabem. E o júri tem uma coisa fascinante, que é o crime de homicídio, os crimes contra a vida, que se você estivesse lá, Lombardi, como autor, né, e eu estivesse como jurada, é assim, como é que eu veria o Lombardi naquela ação, naquele momento? Eu faria igual. E é sempre como eu iniciei meu júri. Se você achar que o réu, que você faria igual o réu, que você está no mesmo patamar, matar, por exemplo, o indivíduo que estuprou sua filha. Eu mato aquele desgraçado. Se você se sentir autorizado, ok, pode absolver. Por quê? Porque é o homem julgando o homem, sem nenhuma técnica. É o que eu faria, o que eu não faria. Se eu estivesse naquela situação. A emoção toma o lugar da razão. Exatamente. É o que eu faria. Então, de um lado, eu acho válido quando você pega os dolosos contra a vida e fala assim, olha, você está julgando um cara igualzinho a você, o que você faz? Você faria isso que ele fez? Se fizer, absolve. Agora, se não fizer, vamos condenar. Agora, do outro lado, você tem 7 pessoas que às vezes não estão preparadas para julgar. Não estão. E aí muitas vezes absolvem, né? Porque você não tem que condenar, não é? Outra vez condena sem ter que condenar. Fala um pouco da mulher no Ministério Público, quando você começou e nos dias de hoje. Quando eu comecei não tinha, né? Não, tinha sim. Luzia Galvão, Tilene Moraes, sim, grandes mulheres. Luzia Galvão, grande promotora do júri. Mas não era comum. No meu concurso, nós passamos em 56. Eram 6 mulheres. Somente 6 mulheres. E era assim, todo concurso era não 10%, vai. Um pouquinho a menos de mulheres passando. Mas eles era proposital isso, você acha? Proposital. Derrubavam mesmo. Agora, Eliana, um caso, a partir de um... Só um segundo. E nos dias de hoje, como é que você vê a mulher hoje? Não, hoje eu vejo grandes promotoras, grandes profissionais, já num patamar de igualitário em relação não a trabalho, mas equiparado em números. Eu não saberia te dizer assim, um número correto de promotoras e promotores, mas mulheres aguerridas, talhadas para a profissão. Então, hoje, a gente não tem mais essa dificuldade. Eliana, num caso concreto, o Gil Rugai.
Uma promotora acompanhou para e passo todas as etapas da investigação. Aí foi marcado o júri. No decurso do andamento desse processo, a promotora e o juiz se apaixonaram. Estão casados até hoje. O Ministério... Aí invocou-se a suspeição, não sei bem se seria o caso de suspeição, e foi designado um outro promotor. E eu senti, porque a promotora ficou assistindo o júri. Pelas reações dela, assim, me pareceu que ela falava, se fosse eu que tivesse lá. Uma grande profissional como administrar uma situação dessa? Inadministrável, né? Realmente, não há como fazer um júri com suspeição, né? Se tornaram suspeitos. Quer dizer, um dos podia continuar. Mas qual a suspeição? Não, os dois, na hora da sentença, né, Percival? Porque o promotor tem uma interpretação e o juiz tem outra, né? Não, na dosimetria da pena. Na dosimetria da pena, é assim. Exatamente. Foi condenado? Foi condenado. O que é a dosimetria da pena, para que as pessoas entendam? O juiz, na verdade, o júri inteiro, ele é, como você disse, ele é uma performance. Então, você imagina uma promotora, vamos colocar esse caso, a promotora começar a ser invasiva em relação ao advogado de defesa, gritar, não deixar ele falar, que são técnicas de plenário. Usei muito, mas de não deixar falar, de atrapalhar, de querer... E o juiz fica assim, entendeu? Ai, que linda. Deixa ela comer, deixa ela tocar o pau, deixa ela torar o pau e comer a fala do advogado, não deixa ele falar, tá tudo certo. Fica ruim. Porque senão em casa, quem vai apanhar sou eu. Agora, você imagina o advogado querendo falar e o juiz não deixando. Não, o senhor não vai falar. Fica quieto, vou colocar na ata. Então não funciona. Mínimo que fosse o movimento, ou se não houvesse nenhum movimento, colocariam algum movimento aí. E anulariam o júri de qualquer maneira. Então, o que eu vejo? Um deles poderia ter feito o júri. Porque ele não é casado, a promotora não seria casada com o juiz que foi, né? Ou o promotor que foi não seria casado com o juiz da promotora. Acho mais significativo o juiz não poder julgar. Mas quando ele vai dar a dosimetria da pena, ele vai falar assim, nossa, ela é tão brilhante nesse processo que eu vou meter 60 anos de cadeia nesse cara. Né? Então, realmente a gente tem que tomar cuidado. Quanto mais impessoal a nossa profissão, melhor. Uma coisa é você tomar um café com um juiz, até discutir a causa com o juiz, qual será o seu próximo passo, em relação a uma prisão preventiva, ou coisa que valha, coisa que eu já fiz muito, e não vejo erro nenhum nisso, do que, né, haver essa intimidade mesmo, no sentido de, vamos trabalhar juntos. Não é bem assim. Não funciona assim. Nem pode. Bom, vocês ouviram aqui a doutora Helena Passarelli. Como eu disse aqui, foi uma aula que vocês tiveram. Você que não entende de direito, você vai estar sabendo hoje, a partir de hoje, como é que tudo tramita. Foi muito bom, muito esclarecedor. A gente poderia seguir aqui. Maravilhoso. E até uma próxima, doutora. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Até mais. Mas eu queria falar uma coisa que ninguém deixou. Que vocês são meus mestres, me acompanharam a vida inteira. Imagina. Como não? Imagina. Quanta coisa da madrugada que a gente descobriu junto.